Quando o Siri levanta aqui, nós somos da Zona Oeste. Esse é o ponto. O que é a Zona Oeste? Qual é a história da Zona Oeste? Qual é o papel dela? Nós fomos celeiros de classe operária, nós fomos celeiros de trabalhadores que trabalhavam nos laranjais, nas grandes fazendas que tinham aqui antes dos jesuítas, depois da família real. Enfim, nós temos uma história aqui. É essa história que é a nossa história. Eu, por exemplo, eu vim para cá há uns 14, 15 anos, talvez mais. A minha esposa é que sabe direitinho dessas datas, eu não sei não. Aí eu vim para cá. Eu sou natural do interior do estado. Eu sou de um lugar que fica entre Partido Alferes e Miguel Pereira, onde era chamado Caminho do Imperador. Era o caminho que o Pedro II fazia quando saía de Petrópolis até Vassouras, era o caminho que ele fazia. Era chamado Caminho do Imperador. E meu avô tinha uma pequena propriedade ali, de 4 alqueires mineiro, de 48.400. Eu fui criado ali, até os 6, 7 anos. Depois fui para Petrópolis. Ou ia para Petrópolis ou ia para Miguel Pereira. Bom, escola é melhor em Petrópolis, eu vou para Petrópolis. Aí fui para Petrópolis, Teresópolis, fiquei ali entre as duas cidades e depois eu vim para o Rio. E vim para o Rio e fui morar na Penha, porque a minha mãe é de origem da Penha. Minha mãe é filha de imigrantes italianos e, na época, a classe operária era grande parte formada por italianos imigrantes e tinha os conjuntos habitacionais, IAPTEC, IAPE, IAPC. E ela foi morar no IAPI da Penha, que era a casa do meu avô. Meu avô falece, a gente fica morando lá. E eu tenho minha relação com a terra onde eu nasci, que meu pai voltou para lá quando ficou velho e tal. Eu só fui me entender depois dos meus 40, 50 anos, quando eu fui em cada lugar que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, tentar entender o que eu sou. Porque quando eu vivia lá na Zona Sul, lá naquela parte que eu estudei Direito na UFRJ, os coleguinhas todos da Zona Sul. Na UFRJ, nos anos 80, eu estudava Direito, só tinha 3 que eram do subúrbio. Era eu, um outro que morava aqui em Bento Ribeiro, gente boa pra caramba, e o outro que morava na ilha. Todo o resto era Botafogo, Laranjeiras, Copacabana, Ipanema, Leblon, tudo. Então a gente ia fazer amizade ali. E a gente via a diferença. Aí eu comecei a criar os valores daquela turma e tentar incorporar. E não dava, é como botar um sapato que aperta até o pé. Não vai direito, cara. Eu falei, porra. Aí com uns 40 e poucos anos, depois de ter dado uma volta do caramba, eu resolvi ir lá. Aí eu fui lá. Aí eu olhei lá, fui ver a casa que eu morei, que ainda existia. Eu fui na escola que eu estudei lá em Gino da Silveira, em Teresópolis. Eu fui ver a escola que eu estudei lá em Petrópolis. Aí fui olhar, fui ver e tal. Fiquei um tempo sentado. Aí comecei a entender os sentimentos que eu possuía. Que esses sentimentos, eu não conseguia transformar eles em pensamento. Eu sentia algo que me dava paz e serenidade, me dava uma sensação boa e algo que às vezes me agredia, mas eu não entendia por que eu estava sendo agredido. É porque a forma que eu estava enxergando o mundo era proveniente daquela formação lá que eu aprendi no pessoal da faculdade dos anos 80, da Zona Sul. E eu não conseguia ver com meus próprios olhos da minha própria experiência. E aí é como você usar um óculos que não é para o teu grau. Cara, tu vai esbarrar em coisas quando tu vai caminhar pela vida. Quer dizer, tu vai ter uma opção de coisa torta no meio do caminho. Eu acho que é isso que nós estamos vivendo. A alienação que nós vivemos hoje, ela vem de uma forma muito mais sofisticada. Muito mais sofisticada. Porque se você pegar a questão religiosa, tu vai ver que a questão religiosa, porra, tu olha a Bíblia lá, estuda aquilo, tu vai ver, caramba, esse povo foi danado, rapaz. Esse povo foi danado, ele lutou contra um faraó, conseguiu tirar o povo do cativeiro. Esse povo lutou contra os amalequitas, esse povo lutou contra os filisteus. Tu vê uma série de lutas daquele povo, e lutas justas, pô. Tu imagina um gigante daquele tamanho, Davi pequenininho, e ele ganhar a luta. O que significa isso? Nós somos pequenininhos, nós somos o Davi. E o gigante quem é? Só as grandes corporações, os grandes poderosos, as milícias, essa turma. Esses são os gigantes. E eu não vejo essa pregação nas igrejas, por quê? Não tem uma passagem lá, se eu não me engano, eu sei que é João, que Cristo é levado lá para o deserto e testado, o diabo fala para ele assim, olha, eu te dou esse reino, eu te dou essa riqueza, eu te dou tudo isso.
Ele está seduzindo Cristo em quê? Com a riqueza do mundo, não é isso? Ele não está dizendo, eu vou te dar tudo que tu precisa para ser poderoso. Eu já sou, não preciso disso. Não é isso que as igrejas fazem? Oh, você vem cá, faça isso, faça essa corrente, faz isso, você vai conseguir uma bela casa, um belo carro, uma bela família, um belo casamento. Não é isso que eles estão te oferecendo? Eles estão te oferecendo você ser uma pessoa melhor? Eles estão te oferecendo que você se transforme num ser humano melhor? Eles estão te oferecendo para que você tenha uma relação mais humana com os teus familiares, com os teus amigos? É isso que eles estão te oferecendo? Não é isso. Eles estão te oferecendo um ganho pessoal. É isso que é a religião? Será que é isso? Tu vê, por exemplo, todos os grandes... Uma vez eu fui falar assim num curso que o Max teve uma vida difícil, viu 3 filhos falecerem jovens, que teve perseguido, morou em bairros operários, às vezes a roupa daquela época não é como hoje, pega uma camiseta e tá bom. Naquela roupa no século XIX, só uma roupa daquela não dinheiro. Você tinha um colete, você tinha aquilo butuado, trabalhado, enfim. Tu olha os cenários das roupas lá do século XIX para trás, tu vê que andar bem vestido era caro, muito caro. Aí pegava aquelas roupas e vendia para poder se comer. Aí um aluno me falou assim, pô, de tanto valeu lutar para viver desse jeito? Eu falei, meu amigo, me diz uma coisa. O cara era da escola Belisário Pena. Eu me lembro que eu contei isso para o Luiz. Da escola Belisário Pena. Aí eu falei, cara, para pensar um pouquinho. Cristo e os apóstolos tiveram uma vida boa? Todos sofreram, e sofreram muito. Quantas vezes? O Paulo, o que aconteceu com o Paulo? O que aconteceu com o João? João ficou preso não sei quantos anos numa ilha presídio chamada Ilha de Patos. O que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado, foi morto em praça pública. Tu pega todos os apóstolos, todos tiveram uma luta, uma vida de martírio. Por quê? Porque quem está com a justiça e com a verdade paga um preço alto. A resposta é simples. Não tem outra coisa, cara. Não tem outro. É simples entender isso. Então, qualquer homem que vai ter uma vida dura, vai. Mas agora tem uma vantagem, a gente, os oprimidos. A gente tem um acúmulo de experiência. Esse acúmulo de experiência nos ensinou, por exemplo, como é que um povo pode se organizar. Nós temos capacidade de ler e de estudar. Tu imagina um operário no século XIX, a maioria era analfabeto. Tu pega hoje assim, vamos ler Lenin, o grande líder da Revolução Russa. Pô, 54 volumes, escreveu pra caramba. E quantos leram aquilo? Poucos. Mas os poucos que leram, isso é uma outra discussão. Hoje não. Hoje todo mundo sabe ler. Todo mundo tem acesso a uma opção de informação. Isso aqui te dá contato com o mundo. Hoje você tem uma série de coisas, mas ao mesmo tempo que você tem isso, ao mesmo tempo, você também tem... Eu tenho acesso a uma verdade aqui. Agora, a mentira, meu amigo, está em tudo que é canto. Para saber distinguir isso, aí você tem que compreender uma coisa. A verdade não é uma questão apenas de uma interpretação. A verdade é uma questão prática. O que é uma questão prática? Você não pode dizer se uma coisa é falsa ou verdadeira se você não conhecer aquilo na prática. Então, quando a gente fala assim, todo conhecimento serve para quê? Para mim ficar aqui na frente de vocês e blá, 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 blá. Não, conhecimento não é isso. Conhecimento é a aplicabilidade dele na realidade. Se você tem uma profissão de construir uma cadeira e quando você começa, você construiu um banco, você não fez uma cadeira, então o teu conhecimento tem algo errado aí. Aí você vai lá e tenta de novo, e você faz uma mesa e não uma cadeira. Então, para que serve o conhecimento? O conhecimento é algo que se coloca em prática. E é na prática que você vê se você está correto na tua leitura, no teu conhecimento. Se o teu conhecimento corresponde àquela questão. Esse é o ponto. Então,
como a gente chega a essa conclusão? Como a gente chega à conclusão que o conhecimento é verdadeiro? De que maneira? Como é que a gente chega a isso? É no Chutágoras? É no múltipla escolha? Como é que é isso? É num comportamento da prática. É num comportamento da aplicabilidade dele. Não existe nada que nos seja útil que não nos seja prático. Quer dizer, todo conhecimento que a gente possui, se não for utilizado em prática, em algo concreto, real, não serve para nada, é pura literatura. O que é literatura? Eu faço uma brincadeira assim, porque a literatura é algo que você te lê, te abre uma série de coisas, imaginação, capacidade perceptiva, sensibilidade, te abre muita coisa. Mas a literatura, ela não te ajuda a resolver questões. Apesar que Fidel, quando ele fala assim, pô, você fez uma guerrilha lá em Serra Maestra, mas como é que você tinha tino militar? Você fez algum curso, alguma coisa? Não, eu li livros. Que livros você leu? Ah, eu li Porque os Sinos Dobram. Quem conhece essa obra, é uma obra do Ernesto Hemingway, quando ele foi como voluntário para a Guerra Civil Espanhola, na década de 30, e ali eles tinham que... Ele é o Capitão Jordan, não sei o nome de Jordan. Ele é um inglês que entra no meio de uma cultura espanhola, onde tinha um toureiro, tinha uma prostituta, enfim, tinham vários personagens que formavam um grupo guerrilheiro, quer dizer, cada um tinha uma história, que tinha que dinamitar uma ponte. Então eles iam dinamitar uma ponte, porque o exército franquista iam atravessar por aquela ponte. Então eles tinham que fazer isso. E aí ele vai mostrando como... Lógico que a obra é muito mais, porque ele vai analisando o personagem do toureiro, ele vai analisando o personagem da prostituta, ele vai analisando o personagem de uma menina jovem, apaixonada, que era Maria, ele vai vendo, tinha até um que era ladrão, enfim, tinham vários elementos daquilo que era uma sociedade daquele momento. E aí ele vai estudando isso, vai mostrando a disputa de poder que tem, porque a hora um está no poder do grupo, daqui a pouquinho o cara desce, aí vem o outro e tal. Era um grupo não como... Eu sou um comandante de uma tropa, eu sou o coronel. Eu sou o coronel e acabou. No final da guerra, no começo da guerra, eu sou o coronel. Ali não. Ali era um grupo desorganizado, um grupo do povo que tinha como objetivo destruir uma ponte por onde passava um trem e que tinha um cara que carregava as dinamite, que era o Hemingway, Capitão Morgan, Jordan, sei lá. E ele levava. Então, ele era o cara que ia levar para colocar e ele tinha que comandar a operação. Mas ninguém ali tinha disciplina militar, não tinha nada. Pois bem, essa obra vai ensinar ao Fidel como dinamitar uma ponte. Olha que doideira. É uma obra de literatura, é uma obra de fantasia. Lógico que nessa obra, e o Hemingway foi mesmo como voluntário para lutar nas brigadas internacionais. Bom, as brigadas internacionais eram um agrupamento de pessoas de esquerda que foram lutar na Guerra Civil contra o generalíssimo Franco, que, apoiado por Hitler e por Mussolini, fez uma guerra civil na Espanha. E guerra civil porque os republicanos ganharam as eleições. E os republicanos eram anarquistas, comunistas, republicanos, democratas. Era um balaio de gato, mas todo mundo progressista, ganharam as eleições. E os fascistas se levantaram contra eles. E o Franco foi apoiado por Hitler e apoiado por Mussolini. Eu não sei se vocês conhecem aquele quadro Guernica, do Pablo Picasso. Conhece? É um quadro que retrata um bombardeio, uma vila pequena, sem necessidade, que os aviões alemães, os Stuka, que foi um bombardeio muito, muito agressivo, fez numa cidade que matou a população quase toda daquela cidade, que não tinha fortificação militar, não tinha nada que justificasse aquilo. Onde o Picasso fez uma bela obra de arte, mostrando, aí até que um oficial alemão perguntou, quem pintou essa, não, quem fez essa obra de arte? Aí o Pablo falou, vocês. Lógico que isso quase lhe valeu um fuzilamento, mas como era Picasso, né? Picasso era mantido tanto pela esquerda como pela direita, e grande parte é assim até hoje. Bom, então a discussão é essa, para que serve o conhecimento? Não é isso? Então, se a gente não tiver um objetivo claro, para que nós vamos empregar o conhecimento, nós estamos aqui apenas ocupando espaço, tempo, só isso.
Agora, se a gente quer utilizar isso para alguma coisa de sério, aí o outro é ano. Aí muda-se a posição. Porque, como eu comecei aqui, o que vem aí na frente é algo gigantesco. Não uma eleição presidencial, isso aí é o de menos. Essa aí nós vamos ganhar, não tenho dúvida disso, a questão é outra. A questão é que nós estamos, digamos que nós estamos mais ou menos como em 1935, ou então mais ou menos como em 1910. O que vem aí na frente é algo colossal, colossal. Vai mexer com as estruturas e o mundo vai passar por uma profunda transformação. Só para a gente ter uma dimensão, a infantilidade, a infância que nós conhecemos hoje, as crianças, são crianças, neném, adolescente, infante, blá, 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 né? A adolescência hoje vai até os 25, mas você tem toda uma característica, não é isso? Pô, lá no século XIX não era isso, criança era adulto pequeno, acabou. Ela fazia a mesma coisa. Eu, quando era pequeno, eu copiava meu pai, eu ia atrás dele copiando o que ele estava fazendo. E aí isso acabou sendo um problema entre eu e ele, porque eu queria ver as coisas dele, e ele não queria, então no quarto ele passava a chave para ninguém entrar, mas eu queria ser igual a ele, então eu queria copiar ele. E assim era a educação. Olha quanta mudança já teve. Se a gente voltar assim, há 50 anos atrás, uma mulher poderia andar sozinha na noite disso aqui? Não estou falando nem de estupro, não estou falando disso não. Não era recomendável, não era bem visto, não era bem visto. Ninguém olhava para aquilo e falava, não, tem algo errado aí. Houve uma mudança, e as mudanças não foram pequenas. O que vai vir para frente vão ser colossais, porque nós criamos um conjunto de coisas altamente potentes, mas elas estão emperradas pela forma que elas existem, pelas maneiras que elas existem. Nós temos hoje capacidade de educar milhões de pessoas em dias, em várias coisas, mas nunca é usado. Porque a estrutura nós temos uma quantidade, a tecnologia, o conhecimento científico nos levou a tal ponto que o maior impedimento para que isso gere frutos, e frutos verdadeiros, não é essa idiotice de ficar olhando a opção de vídeo idiota, TikTok da vida, não, isso é idiotice. Estou falando de gerar coisas grandiosas e gerar personalidades, porque se você parar, uma vez eu estava numa rodoviária, eu vi, desceu 10 meninas do ônibus, as 10 fizeram o mesmo movimento com o cabelo. Mesmo movimento. Eu olhei aquilo e falei, cacete, o que é isso? É uma reprodução. É um condicionamento. A originalidade, as pessoas têm medo de serem elas, porque ser original é ser único, é ser diferente, é estar em destaque, é estar distante, é não ser parte de um rebanho, pô. Que é isso? Eu, quando vejo um cara original, eu falei, caramba, vamos bater um papão, porque eu já vi que vai ser uma boa história daí. Mas isso é difícil de encontrar. Difícil. E aí o que a gente tem? Nós temos dificuldade de relacionamentos. Função disso. E aí as pessoas ficam no seu limite. E esse limite é exatamente o condicionamento da ausência de um processo criativo. E isso nos emperra enquanto ser humano. Eu sou meio maluco. Eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu produzo os meus móveis, eu tenho umas terrinhas lá em cima, eu mexo naquela brincadeira. Eu gosto de fazer tudo. Porque aí eu vou desenvolvendo cada coisa, pô. E eu vou desenvolvendo cada coisa, a cabeça funciona também. Aí tem uma série de pontos. É como, de repente, você vê o seguinte, você tem uma copa de uma árvore. Se você ficar olhando só o galinho, tu perde a visão da copa, cara. E você vendo a copa na totalidade, você tem a totalidade. O conhecimento, ele tem uma base filosófica que eu acho que é a fundamental, se a gente absorver ele, e o curso vai dar essa mais na frente, que é uma compreensão que é o seguinte, tudo na natureza segue regras. Não foi estipulado por mim, elas já vieram assim. Segue regras. Se a gente entender a lógica dessas regras, os princípios dessas regras, a gente matou a história toda. A gente vai ver elas em tudo.
na relação humana, na relação biológica, na relação profissional, em tudo ela vai estar presente. E aí você tem que compreender, é essa totalidade contida em poucas coisas.